Como parar de fazer as coisas que você não quer fazer e fazer as coisas que você precisa fazer? Se eu fosse definir realmente esse vídeo, eu definiria dessa forma, exatamente para você viver de acordo não com a sua vida, mas de acordo com a vontade do Espírito Santo, ok? Fique comigo nesse vídeo, nós vamos meditar no devocional de hoje, estamos fazendo o nosso devocional, e o nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26. A vida guiada pelo Espírito Santo. Exatamente, tem tudo a ver com você parar, né, de fazer as coisas que você sabe que precisa fazer, né? Ou melhor, as coisas que você não quer fazer. Eu não quero fazer isso, Luiz. Eu preciso fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer e não estou fazendo. Como é que eu faço isso? Enfim, vamos meditar sobre isso. Então, abre a sua Bíblia comigo aí, deixa eu compartilhar minha tela com você, e você vai ver o quão poderoso é realmente a vida guiada pelo Espírito Santo e como que nós podemos realmente alcançar isso se nós seguirmos exatamente o princípio que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, tá bom? Deixa eu expandir um pouquinho a minha imagem e nós já começamos. Vamos lá. Na verdade, deixa eu deixar ela aqui em tela cheia. Acho que fica mais fácil. E aí eu mudo a minha, na verdade, tela cheia não vai ficar bacana não. Vai tampar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Olha só, presta bem atenção aqui que você vai entender, né, o meu propósito. Essa diferença de quem é guiado pelo Espírito Santo e de quem é guiado pela carne. Já estou dando um spoiler para você aqui antecipando, tá? Nesse devocional. Olha só. Gálatas 5:16, ok? Não sei se eu falei Romanos ou Gálatas, tá? Só corrigindo aí. Gálatas 5:16 ou 26. Mas, se vocês, né, se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Perdão, eu peguei o versículo errado aqui, só um minutinho. Na verdade, não é a partir do 15, né? É a partir do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha só, vivam pelo Espírito. O Espírito está em E maiúsculo, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Pois a carne, ou seja, o desejo da natureza humana, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Lembrando que a versão é NVI, tá? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, olha a diferença de quem é guiado pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Certo? Então, novamente, eu quero fazer menção aqui ao título desse vídeo, né? O meu objetivo aqui é realmente para que você possa viver uma vida, para que eu e você possamos viver uma vida guiado pelo Espírito de Deus. Isso significa fazer o quê? Parar de fazer as coisas que nós não queremos fazer. Não quero fazer mais isso, Luiz. Viver uma vida de pecado, viver errando em tantas coisas que eu estou fazendo, que eu sei que desagrada a Deus, mas eu quero fazer as coisas que eu preciso fazer. E aqui está essa diferença. A diferença é do fruto. O que é o fruto? Algo que foi produzido. Se foi produzido, foi gerado, foi nutrido, foi frutificado, não foi do dia para a noite, é um processo, ok? Então, você que deseja realmente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, você precisa entender isso daí, né? Para que você pare de fazer as coisas que você sabe que não está agradando a Deus, que você não quer fazer. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que há uma luta, há uma batalha espiritual, né? Principalmente, e também carnal, da nossa natureza humana. É a carne militando contra o espírito, um combatendo contra o outro, né? O versículo aqui disse, ó, lembra aqui, ó, vou deixar minha tela aberta mesmo, mas está dizendo aqui, ó, a carne deseja o que é contrário ao espírito, versículo 17. E o espírito, o que é contrário à carne. A carne, quando a Bíblia está falando aqui, é a natureza humana, os desejos humanos que tendem para o pecado, que não querem se voltar para Deus. A nossa natureza humana, mas o espírito, ele clama por Deus, ok? Eu quero fazer essa diferença com você aqui, dessa distinção entre corpo, alma e espírito, tá bom? Fique comigo. Então, é por isso que Jesus disse, né? Em Mateus, Lucas, ele também fala isso daí. Mas a nossa natureza humana, ela quer contrariar a vontade de Deus. Por conta do quê? Por conta do pecado. No início não era assim. É por isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus disse isso,
Muita gente interpreta de forma errada, tá vendo? Jesus disse, a carne é fraca, ou seja, eu vou pecar mesmo, vou fazer as coisas erradas. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o Espírito está pronto por quê? O próprio Deus que nos deu o Espírito dele. O que ele fez? Ele soprou em mim, em você, o Espírito dele, em nossas narinas. E no próprio Éden, quando ele visitava o homem, é como se fosse o bafo de Deus ali. Ele suspirava no homem, realmente, a natureza dele, esse vínculo, esse relacionamento. O homem perdeu isso por conta do pecado, mas Jesus veio e hoje nós temos acesso livre a ele. Mas a natureza nossa é pecaminosa. Então, quando diz que realmente o Espírito está pronto, é porque ele está preparado para isso, a carne não. E nós precisamos realmente fazer o quê? Lutar contra esse desejo que está dentro de mim e dentro de você. E o meu convite para você, nesse dia, nesse devocional, é que nós possamos lutar realmente, né? E ver as estratégias corretas para que nós possamos viver uma vida de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos alimentar o Espírito, tá? Já dando spoiler para você, a leitura bíblica, a oração, o jejum e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Então, lembra daquela frase, né, que diz o seguinte: há dois lobos dentro de você, um lobo bom e um lobo mau. Qual que vence? Vence aquele que você alimenta mais. Exatamente essa luta entre a carne e o espírito está naquilo que você tem alimentado. O quão você tem alimentado realmente o seu espírito e o quão você tem alimentado a sua carne, ok? E como que a gente alimenta isso? Já vou falar, mas você já deve imaginar algumas coisas aí na sua mente. Mas preste atenção. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Falando da parte da natureza humana, o seu cérebro é preguiçoso, o meu cérebro é preguiçoso, ok? Ele quer poupar energia, ele somente quer fazer aquilo que ele deseja e não quer fazer o que precisa ser feito. Então é importante que você entenda realmente isso. Por exemplo, você precisa vencer você mesmo. Aqui eu estou falando da questão carnal, da natureza humana. Como assim vencer você mesmo, Luiz? Vencer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Só que isso sozinho é difícil, ok? Mas pensa bem o seu corpo. Ele quer dormir até tarde, ele quer comer tudo que vem pela frente, ainda mais coisas que não são saudáveis. Naturalmente, nós desejamos isso, tá? Muito mais fácil, você tem que lutar contra você mesmo. Ele não quer estudar, não quer fazer atividade física, quer que você gaste todo o seu dinheiro, por exemplo, a sua natureza, né? Gasta o dinheiro tudo agora, não invista, né? Para o seu futuro, enfim, você ter uma condição de vida melhor. E é isso que ele quer. Naturalmente, ele tende a fazer o que é mais confortável, o que ele já conhece. Novo, ele não quer coisas novas, ele rejeita isso daí. Já a sua alma, o que que é a sua alma? Então, estou falando do corpo aqui, ok? Essa matéria física. A sua alma é que é a sua consciência, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Isso é a alma. E o espírito? O espírito, ele clama pela presença de Deus. É o próprio Deus dentro de você. Acredite você ou não, ok? Dentro de você há um clamor realmente pela vontade de Deus. Então você precisa entender que você não pode ser dominado e guiado pelo seu corpo, né? Nem pela sua alma, seus sentimentos e emoções, mas sim pelo espírito. E como é que eu faço isso? Novamente, o nosso propósito aqui é ensinar você, te ajudar a fazer isso para que você possa viver essa vida realmente guiada pelo Espírito Santo e parar de fazer as coisas que você sabe que precisa fazer, né? Você não quer fazer, na verdade, e fazer o que você precisa fazer para que você viva uma vida extraordinária, abundante, pleno, mais que abundante, na verdade, em todas as áreas da vida. Então lembra, o espírito governa sobre a alma, ok? Então o seu espírito ele governa sobre a sua alma, sobre os seus pensamentos, sentimentos, suas emoções. Então você entendendo isso e praticando, é o que a Bíblia diz, o que nós vamos aprender aqui também com base na Bíblia, você não vai ser escravo das suas emoções, mas sim você vai fortalecer o seu espírito. Então o espírito governa sobre a sua alma, que são os seus sentimentos, suas emoções e o seu corpo automaticamente vai obedecer isso. Mesmo estando cansado, mesmo você às vezes realmente fatigado com coisas para fazer, você vai entender o propósito, vai entender o foco, ok? O objetivo final. E com base nisso, você vai ter muito mais força, mesmo que a sua natureza não queira, porque o Espírito de Deus vai fortalecer você. Você entendeu o porquê. Então lembra, é por isso que você deve também falar consigo mesmo, ou seja, o seu espírito falar com a sua alma, com a sua consciência. Mas espera aí, que loucura é essa? Falar sozinho? Exatamente. Senão você não consegue vencer a sua alma, a sua consciência. Davi fez isso no Salmos 42. Ele disse: por que está abatida a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Olha, se ele estava falando por que está abatida a minha alma, não era a consciência dele falando com ele. Ele estava falando com o seu espírito. O espírito falando com a alma, por que você está abatida? Espere em Deus, confia nele, pois ainda o louvarei. O auxílio do Senhor virá sobre a vida dele, sobre a minha vida, no caso, sobre a vida dele, e virá sobre a sua também. O próprio Moisés fez isso. Diante da sarça, ele falou consigo mesmo também. Então a gente vê alguns versículos em que alguns personagens bíblicos, né, falavam consigo mesmo. E esse exercício de falar consigo mesmo também, até na própria filosofia, né, conhece-te a ti mesmo, isso é muito utilizado, ou seja, você falar com você mesmo, falar com a sua alma, vou dizer, peraí, isso aqui não, ok? Em Romanos 8, nós vemos muito sobre isso. Tá? Romanos fala sobre a vida guiada pelo Espírito Santo.
A vida é guiada pelo Espírito de Deus. E aí diz o seguinte, antes de entrar mais sobre isso, eu quero te falar uma outra coisa. Que é impossível você viver tudo isso se você não mudar. Ou melhor, você transformar a sua mentalidade e entender os benefícios de você viver pelo Espírito, né? Na verdade, você já viu os frutos do Espírito. Que aqui, voltando aqui, eu quero compartilhar com você. Olha só o que a minha carne quer, o que a sua carne quer, o que ela deseja. São coisas que ela quer o tempo todo. Esses são aqui as obras, né, da carne, ou seja, isso só manifesta, tá claro, é evidente. Imoralidade sexual, é viver uma vida realmente imoral, que vai contra os princípios, tanto humanos e principalmente bíblicos, né? Coisas que, por exemplo, antigamente era imoral, hoje você vê as pessoas agindo de uma forma totalmente errada, totalmente o que impura, vivendo uma vida libertina, que é diferente de liberdade. Ou seja, eu faço o que eu quero mesmo, eu mando em mim mesmo e está tudo certo. Enfim, libertinagem, confundindo com liberdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não há ausência, né? Aqui não tem princípios, aqui não tem regras, não tem limites, e liberdade não é isso, ok? Idolatria, idolatrando pessoas, ídolos, feitiçaria, ódio, discórdia, discursos de ódio, né? Falando isso, falando aquilo, enfim, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, né? Facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas que desagradam totalmente a Deus, que é tudo contrário à vontade de Deus, à vontade do Espírito. Isso é obra da carne. E coisas semelhantes a essa. Quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. Então, o meu convite e a Bíblia fala o tempo todo sobre santificação, é para que nós possamos nos santificar, nos achegar mais a Deus. E ter o quê? Os frutos do Espírito. Essa é a diferença, eu repito, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e eu fecharia aqui com essa palavra, domínio próprio. Controlar a si mesmo, dominar a si mesmo. Não significa completamente, mas que você vai conseguir sim, e é capaz de você realmente tomar decisões e fazer escolhas sobre o que você faz, sobre o que você não faz. Não por si mesmo, não pela sua natureza, mas guiado pelo Espírito. Eu vou te trazer mais embasamento sobre isso. Aqui a inteligência emocional, né? Aqui a ciência, né? Diz que é a inteligência emocional, é você ter essa capacidade de usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Então, o que a ciência fala hoje, a Bíblia já fala há mais de 2000 anos. Nós só precisamos entender isso, aceitar isso e aplicar na nossa vida para que nós possamos realmente viver uma vida abundante, próspera em todas as áreas. Então, não podemos viver de acordo com o padrão do mundo. Só que para você realmente viver isso, conforme eu te falei, é impossível se você não tiver uma mudança, ou melhor, uma transformação da sua mentalidade. A palavra metanoia, você mudar a sua rota. E aí, Romanos 12:2, que eu deixei para ler aqui com você também, né? Ele fala sobre isso, sobre não viver de acordo com os padrões do mundo, mas renovar, se transformando pela renovação da sua mente. Ou seja, uma nova mudança de mentalidade, uma nova perspectiva. E para completar esse texto, eu quero ler com você Romanos 8, do capítulo 5 ao versículo 9, né? Eu ia ler até o 16, vai ficar muito extenso aqui, quem sabe no outro momento, mas eu deixei aqui para que você possa observar comigo e prestar bem atenção. Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha só, eu falei sobre a mudança de mentalidade. Então, se você não tiver mudança de mentalidade, eu já vou falar para você como é que você faz essa mudança de mentalidade, essa transformação, na verdade, né? Mas quem vive segundo a carne, ou seja, de acordo com os seus desejos, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, né? Letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você quer ter a mente voltada para o que o Espírito deseja, você precisa buscá-lo, ok? Vamos falar sobre isso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, a carne só leva para o mal, só leva para o pecado. Vai levar você realmente para isso. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Tá? O apóstolo Paulo falando aqui, ou seja, eu e você não estamos sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, há uma condição aqui. Só que para isso você precisa buscar, é uma decisão. Ok? Dizer, Deus, eu não consigo sozinho, mas eu vou buscar, eu vou fazer. É possível, Deus jamais deixaria uma coisa que eu e você não tivesse a condição de fazer. Eles seriam completamente carrasco. Não faz sentido isso. Mas é possível. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ok? E aí ele continua aqui. Enfim, tem bastante texto para analisar. Mas eu quero procurar ser mais sucinto aqui. Voltando ao que eu preparei para você. Então lembra, essa é a diferença entre quem é guiado pelo Espírito e de quem é guiado pela carne.
Já não é mais você que guia a sua vida, que conduz a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Você fala com ele, clama a ele, busca ele. E aí talvez você possa falar, você que tem mais conhecimento da Bíblia, né? Fala, mas Luiz, espera aí. Tem um versículo que diz que o apóstolo Paulo, ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Mas isso ele falou no capítulo 7, é Romanos 7:19. Eu convido você a ler depois isso daí, não quero estender muito aqui. E na sequência vem o 8, então ele está falando assim, isso é a minha natureza humana. Mas agora ele vem completando dizendo que o Espírito realmente nos dá essa condição de nós conseguirmos viver guiado por ele e não fazer aquilo que eu quero, que você quer, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. É simplesmente uma decisão. Não significa que vai ser fácil, mas que é o melhor caminho a ser feito para que você pare de fazer as coisas que você realmente não quer fazer, não está agradando a Deus, e você passa a fazer as coisas que você precisa, e é isso que vai dar resultado na sua vida, ok? É muito poderoso isso daqui. Então, estamos quase caminhando para o final. Novamente, eu repito, sozinho você não consegue viver essa mudança, ou melhor, essa transformação. Por isso, peça ajuda. Como que eu faço isso? Orando. Ore a Deus no devocional. Né? No último devocional eu falei sobre, um dos últimos, na verdade, sobre a oração que Deus ouve, a oração impossível de ser ignorada, a oração que Deus vai atender os seus pedidos, né? Então, veja esse devocional também e ore a Deus constantemente, tá? Diariamente, é hábito, é constância. Leia a Bíblia, jejue, ok? Vou fazer também devocional sobre jejum, quero aprofundar mais isso daqui. Esteja nos ambientes certos, onde as pessoas estão buscando por isso, ok? Você não vai conseguir ter uma vida guiada pelo Espírito Santo em uma roda de bar. Me desculpe, não faz sentido, ok? Mas um ambiente, ou seja, na sua própria casa, ou em reuniões de pessoas onde estão buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, você vai conseguir isso. Então esteja acompanhado das pessoas certas, das pessoas que estão buscando isso. Reveja tudo que você tem ouvido, visto e sentido. Porque tudo isso gera uma programação. Tudo que você ouve, as músicas que você ouve, ok? Os filmes que você assiste, séries, TV, jornal, enfim, tudo. Vídeos no YouTube também, tudo que você sente, os seus pensamentos, sejam bons ou ruins, negativos ou positivos. Ah, Luiz, vai dar ruim. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso. Peraí. Tudo isso gera uma programação e vai fazer você ter a sua vida levada pela vontade da carne, não pelo Espírito. E não é isso que Deus diz, não é isso que a palavra dele diz sobre mim e sobre você. Então, mude o seu discurso, mude a sua postura. Comece a declarar a bênção sobre si, tá? Sobre você. Você é abençoado, eu sou próspero, eu sou abundante, eu quero, eu posso, eu consigo. Em nome de Jesus. Não na minha força, mas na força de Jesus. Em Deus você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, ok? Então, eu quero finalizar aqui fazendo uma oração. Vamos orar, feche os seus olhos. Nós vamos orar aqui, pedindo a Deus realmente que você não seja governado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ok? Amado e eterno Deus, glorioso e bondoso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento, nessa manhã, Pai, nesse dia, nessa tarde, não sei quando essa pessoa está vendo esse vídeo, mas pedindo a Ti que os nossos sentimentos não venham governar a nossa vida, mas sim o Espírito Santo possa conduzir. Que nós possamos buscá-lo, Senhor, em oração, em leitura bíblica, em estudo, estando nos ambientes certos, das pessoas certas, com as pessoas certas. Prepara ambientes, situações para que essa pessoa viva, Senhor, essa vida guiada pelo Espírito Santo. E ela vai ver quão poderoso é, Pai, poder ouvir a Tua voz e ver milagres, coisas acontecendo na vida dela. Em nome de Jesus, eu te louvo, te peço, te agradeço por tudo, meu Pai. Amém e amém. Então, declare isso sobre a sua vida, ok? Lembra de quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas tome as decisões que você precisa tomar para que você pare de fazer essas coisas que você realmente não quer fazer e faça o que precisa ser feito. Tenha foco, saiba dizer não, ok? Tenha disciplina, faça todos os dias. E disciplina e constância estão lado a lado. A constância está em você fazer sempre, independente da quantidade de tempo. Por quê? Às vezes você tem aquela disciplina de fazer, né? Só que não faz num tempo hábil. Mas procure fazer ele nem que seja 10, 20 minutos, a sua oração, a sua leitura, e faça todos os dias. Nada vai superar a constância, ok? A velocidade é importante em alguns momentos, mas a vida é uma jornada. A constância de você fazer sempre ali é o mais importante. E é isso que vai fazer você ter resultados significativos na sua vida, tá bom? Então, você que já me conhece aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas para você que não me conhece, quero me apresentar agora no final. Eu sou o Luiz Falzino. Esse é o canal Vitória, o canal mais abençoado do Brasil. E aqui eu falo sobre isso também, espiritualidade, né? Comecei falando mais sobre finanças, investimentos, mas tem ardido no meu coração cada vez mais, né? Falar sobre isso, que na verdade é o pilar principal da vida. E se você não entender isso, você não vai prosperar de verdade, né? Não só nas suas finanças, nos seus investimentos, enfim, nas demais áreas da vida.
o espiritual é a área principal também da nossa vida, é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Então, se inscreve no canal para que você possa compartilhar, para que você possa, na verdade, acompanhar os próximos vídeos, os próximos devocionais, tá? Tanto na área espiritual, como também desenvolvimento pessoal, finanças, investimentos, enfim. Compartilhe, tá, esse vídeo com mais pessoas. Quantas pessoas precisam saber disso? Ter essa transformação. Então, você pode ajudar alguém fazendo isso. Curte, clique no joinha aqui embaixo, tá? Para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas. E também deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo, para que eu possa ver sugestões de temas, interagir com você também e ver se está fazendo sentido ou não esses vídeos, esses devocionais, tá certo? É isso por hoje. Espero que você tenha curtido. Eu desejo você realmente toda a sorte de bênçãos. Eu desejo que você seja abençoado, abençoado até o tutano. Eu te desejo uma vida de vitória.